que partiu e falou que voltar. Não nos deixe esquecer quem você é. Nem nos esfriar diante da sua voz. Senhor, não nos deixe honrá-lo até o dia em que ouviremos você me chamar, você me chama. Nós sabemos, Senhor, que é poderoso. Nós sabemos, Senhor, que é poderoso. Queremos ser uma igreja que ame a sua palavra.
ficar. Não se permita abater. Erga a cabeça e não tema o mal. Olhe pra única verdade. Nos ama demais sua vida. Coragem, não se esqueça de onde seu socorro vem. Que os céus, que os céus há um Deus que é sempre bom. Seu nome é Jesus. Que os céus, que os céus, que os céus Se alegrem com nosso louvor, nos cairão em todo mundo e tudo que respira repita o som dos teus filhos de puros corações ao Deus que é bom. Seu nome é Jesus. que os céus, que os céus Que os céus se alegrem com nosso louvor, muros cairão, que todo mundo, lá oceânica, tudo que respira repita o som dos teus filhos de puros corações ao Deus que é bom. Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Boa noite. Que bom, todo mundo aqui. Estou muito feliz, meu coração está em êxtase, muito feliz pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas casas. Mais um ano, o Senhor permite a gente chegar juntos em oração pelos filhos, né? Mais um ano de fidelidade do nosso Deus, de amor do nosso Deus, de cuidado do nosso Deus. O que a gente pode dar para o Senhor, né? Cada ano que a gente celebra um aniversário das Déboras, eu fico pensando, Senhor, o que a gente te dá? O que o Senhor quer, né? Ele quer o nosso coração, a nossa vida, a nossa gratidão. E nessa noite a gente está aqui para isso, para agradecê-lo por tudo que ele tem sido, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele é. Eu só queria ler um versículo aqui, eu já vou passar a palavra para a nossa irmã, que diz assim, Provérbios: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, e isso é refúgio para os seus filhos. Esses anos todos foi isso que o Senhor nos ensinou, está nos ensinando,
que Ele é o único lugar onde a gente tem segurança, tem amparo, tem solidez. É isso que Ele tem nos ensinado. Quando a gente o busca, Ele vai nos ensinando a aprender a temê-lo, para que a gente tenha essa segurança, esse amparo. E eu acho lindo isso, o autor dizer, e isso, quando a gente teme e se sente segura, isso é refúgio para os nossos filhos. É isso que a gente vem fazendo esses anos todos, de oração, pedindo, Senhor, nos ensina a amar os nossos filhos, nos ensina a passar. O que a gente pode dar para os nossos filhos hoje, irmãos, amigos, queridos, se não essa segurança do Senhor? A juventude que está aí, vocês têm visto, né, pelas reportagens, pelas mídias, o que tem acontecido. Uma juventude sem objetivo, uma juventude insegura, uma juventude que não tem referência. E Deus está nos dizendo isso aqui, nessa noite. Ele é a segurança. Os nossos filhos precisam apenas disso, segurança, refúgio. E Ele tem nos ensinado nesses anos a ter um lar, uma casa, onde eles se sintam assim, amparados e seguros, por causa da presença desse Deus ali, dentro da nossa casa, no nosso coração, trazendo essa base, trazendo essa força. Isso Ele tem nos ensinado. Para isso nós estamos aqui hoje, para agradecer. E nessa noite a gente trouxe a irmã Edmeia Williams, irmã querida, já de muitos anos, já esteve conosco aqui alguns anos atrás, lá ainda na igrejinha ali do Engenho do Mato. Ela é missionária, tem um trabalho lindo no Morro Dona Marta, com crianças. Ela vai contar um pouquinho, se Deus assim quiser. Então, irmã Edmeia, vem estar conosco. Vamos aplaudi-la, vamos recebê-la com carinho. Essa Bíblia é sua. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 24. Onde está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Aqui Jesus Cristo está falando diretamente para uma classe de pessoas. Ele está falando diretamente para pessoas que ouvem a sua palavra. Então, significa que quando se ouve a palavra de Deus, se tem uma atitude certa ou uma atitude errada. Ou se pratica aquilo que ouviu, ou não se pratica. E aqui Jesus está dizendo, se você ouve e pratica, você é considerada, com certeza, uma pessoa prudente. Mas se você ouve e não pratica, para ser sincero, eu não sei nem para que é que ouve. Não é? Não adianta nada. Porque ele está dizendo que com certeza vai cair chuva, rios vão transbordar, ventos vão soprar e vão dar com ímpeto sobre a sua construção. Nós não apenas estamos sendo construídos, nós estamos construindo. Porque nós não temos um passado,
nós temos uma história. Tudo o que já aconteceu vai continuando. E o nosso hoje é o resultado de muitos ontens. Quando nós falamos de história, nós falamos de já acontecerem muitos cenários. Você nasce num lugar, você muda para o outro e assim os cenários vão mudando. Mas também entram muitos personagens. Entram personagens que se demoram, outros passam rapidamente na sua vida. Alguns desses personagens são bruxas que vêm para causar dano, mas outros são as chamadas fadas madrinhas. Mas o personagem é você. E no final das contas, você não é a vítima da sua história. Você é o personagem central. Agora, aqui Jesus está dizendo que nós não podemos ser tão quiméricos a ponto de acharmos que nunca vamos ter problemas. Ele vai estar dizendo, olha, cai chuva. E nós que moramos aqui no Rio de Janeiro sabemos que essas chuvas às vezes são devastadoras. E outra coisa, rios transbordam. E como? Ventos dão com ímpeto na sua construção, nos seus sonhos, nos seus planos. De uma hora para outra você pega de surpresa com um acontecimento que não é agradável. E qual vai ser a sua reação se você não tem a sua vida baseada em princípios eternos? Ele diz que vai tudo por água abaixo. É uma notícia que você tem de um casamento que se acaba, de um emprego que não tem mais lugar para você, é uma falência financeira que pode acontecer, uma enfermidade, um acidente, isso tudo pode chegar. Oramos para que não aconteça, mas pode acontecer. Qual a sua reação? Se você ouve a palavra de Deus e pratica, você vai estar mais firme para continuar. Mas aqui Jesus Cristo está falando para discípulos. E será que nós estamos prontos? Como será que nós temos construído os nossos sonhos, a nossa família, a nossa casa? De que forma nós temos criado os nossos filhos? Será que nós temos ensinado em casa os nossos filhos a conhecer esse Mestre Jesus, do qual tanto falamos e queremos que eles conheçam? Às vezes não conhecem. Às vezes crescem sem conhecer. Existe um momento na vida de Isaac, filho de Abraão, em que Isaac foi expulso da terra de Abimeleque, lá em Êxodo 26. E coitado de Isaac, para onde que ele ia? Ele foi expulso porque prosperou muito. A Bíblia diz assim, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de modo que os filisteus lhe tiveram inveja e lhe expulsaram de lá. Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ele teve que sair para atravessar deserto. Ora, no deserto, ele tinha o grande risco de ser saqueado, porque o único irmão que ele tinha ali era Ismael. E Ismael é que comandava as campanhas dos ismaelitas pelo deserto, saqueando outras caravanas. Então ele resolveu ir na trilha do pai dele, que o pai dele tinha feito uma vez. Porque o pai dele tinha aberto poços no deserto, encontrou água, ele poderia encontrar. Então ele encontrou o primeiro poço, os servos dele cavaram, quando brotou água, fizeram uma festa, porque filho de Abraão gosta de fazer festa, é que nem a gente, faz barulho. Aí os filisteus ouviram, vieram, a água é nossa. Expulsaram de lá, esse poço se chamou Ezeque, que é o poço da contenda.
continuaram descendo, encontraram outro lugar. Cava, tira entulho, tira, brotou a água, fizeram outra festa. Os filisteus ouviram e vieram lá atrás, botaram eles para fora. Esse poço se chamou Sitna, quer dizer, o poço do ódio. Continuaram descendo, encontraram outro poço e lá cavaram, brotou a água, mas já estava muito distante. Os filisteus não vieram mais. Então esse poço se chamou Reobote, o poço da prosperidade. Ele desceu para Berseba e naquela noite Deus falou com ele assim: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão. Não temas, porque eu estou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Eu gosto disso. Eu gosto disso, porque nós nos preocupamos tanto em deixar dinheiro, aplicar dinheiro no mercado de capitais, comprar isso, comprar apartamento, para deixar para os filhos. Isaac podia ter perdido tudo naquele deserto. Isaac podia ter sido saqueado, toda a riqueza que Abraão deu para ele, porque a Bíblia diz que Abraão deu tudo o que tinha para Isaac. Mas ele podia ter perdido. Sabe quem foi que proveu para ele no deserto? Porque esse rapaz cruzou o deserto sem morrer de sede e sem ter água. Sabe quem foi? A oração que o pai dele fez por ele. Você vê que Deus se apresenta. Como que Deus se apresenta a Isaac? Ora, se Deus se apresentou a Isaac, porque Isaac não o conhecia. Porque se Isaac o conhecesse, Deus não precisava se apresentar. Mas Deus se apresenta e dá credenciais. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Isaac tomou um susto. A ficha foi caindo. Aquele Deus que meu pai falava, que ele entregava dízimo, aquele Deus que deu para ele uma promessa, aquele Deus que meu pai falava. Deus era conhecido de Abraão, mas Isaac era filho dele e não conhecia Deus. Não conhecia. Então Deus se apresenta e diz para ele: ei, rapaz, eu vou fazer tudo para você por causa de Abraão, do teu pai, porque ele foi meu servo. Ele serviu a um Deus que não morre. Ele morreu, mas eu não morri. Ele orou, Isaac. Ele botou a oração na poupança. Está valendo agora. Você tem posto oração na poupança? A poupança de Deus não falha. Seus filhos conhecem a Deus? Seus filhos conhecem a Deus? Aqui, todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica. Vamos ver. Temos um exemplo aqui em Lucas 8. O momento em que Jesus Cristo manda seus discípulos atravessarem. E no versículo 12, a Bíblia diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, em companhia de seus discípulos, e disse-lhes, olha o que ele disse: passemos para outra margem do lago. Que foi que ele disse? Passemos para outra margem do lago. Então é para passar. Se ele diz, vai acontecer. O Deus que nós conhecemos, e Jesus é Deus, ele fala assim, ó: assim como desce do céu a chuva e a neve e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra e a fecundem e a faça produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, se ele diz, passemos para outra margem do lago, eu vou passar. E o vento, dane-se. E a tempestade, dane-se. E o barco, dane-se. Você disse que é para atravessar. Nós vamos atravessar. Aquele que ouve a palavra e pratica. Os discípulos, olha o que aconteceu. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou a bonança. Então diz, onde está a vossa fé? Onde? Se é que vocês têm fé, onde é que ela está? Cadê? Deixaram aonde? Porque ali ela não estava. A fé é para a hora da tempestade. Esse trecho do Evangelho é escrito pelos sinóticos. Você encontra em Lucas 8, Mateus 8 e Lucas e Marcos 4. João não menciona. Cada um deles fala sobre fé assim. Mateus diz, homens de pequeno na fé. Marcos diz, como é que ainda não tendes fé? Mas eu gosto de Lucas, porque ele diz, onde está a vossa fé? Porque nós somos ótimos para ter fé dentro da igreja. Somos poderosos na fé. Mas quando chega a hora da tempestade lá fora, misericórdia. É um tal de levanta a mão, liga para todo mundo para orar, chora, grita. É uma coisa triste. Onde está a fé, meus irmãos? É para a hora da tempestade. É na hora da tempestade que se tem fé. Mas Jesus disse, onde está? Sabe qual foi a resposta deles? A resposta que todo discípulo dá. Olha o que aconteceu. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este? Que vergonha. Quem é este? Que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem. Quem é? Era o mestre deles, eles não conheciam. Viu? Tem jeito para nós. Eles não conheciam o mestre. Quem é? Quem é? Quem é este? Parecia que Jesus Cristo era um fantasma que apareceu naquela hora. Discípulos que não conhecem o seu mestre não podem praticar a palavra. Se você não ensina seus filhos a conhecer a Jesus, na hora da tempestade, ele não vai estar firme. Aqui para nós, não digam para eles e não é culpa deles. Porque a formação espiritual deve ser dada em casa. Lá, em Deuteronômio 6, no versículo 6, Deus diz assim para o povo de Israel, ó, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Falarás. Aonde? Assentado na tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. É assim que você faz. Você fala a palavra de Deus assentado na sua casa. Quando você anda com seus filhos, você fala a palavra de Deus. Quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você diz é a palavra de Deus. E a última ao dormir é a palavra de Deus. Não, então a coisa já está ficando difícil. Mas, irmã, que pregação é essa? Está escrito. Está escrito. É por isso que eu não vendo sermão. Porque é tudo plagiado. É tudo copiado. Paulinho, João e todo esse povo bom aí.
não conheciam o mestre, não sabiam quem era ele. Se soubessem que ele era Deus, não teriam medo de Deus morrer afogado, porque acharam que Jesus ia também morrer afogado. O único que não era pescador ali era ele. Mas estamos falando de conhecer. Aqui em Mateus tem outro momento que nós vamos ver no capítulo 16. Jesus Cristo estava sempre no meio do povo e no meio da multidão e talvez não tivesse o tempo suficiente para ministrar diretamente para seus discípulos. Aí, quando foi um dia, pegou os discípulos e levou para um lugar especial. Levou para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é um lugar aprazível, lá na cabeceira do Jordão, aquele lugar assim, tipo, era Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, esses lugares bacanas, Itaipu, que é onde o povo vai para descansar, esse povo bom, vai para descansar, respirar um ar mais puro. Levou para lá. Esse lugar, Cesareia, tem duas Cesareias, uma é Cesareia Marítima. Eu estou falando de Cesareia de Filipe. Esse lugar era tão maravilhoso que foi uma região dedicada ao deus Pan, deus grego Pan. Lá estava o pânteon dos deuses gregos. E por isso, antes o nome de Cesareia de Filipe era Pânio ou Panéias. Mas um lugar tão aprazível foi muitas vezes conquistado por outros povos e retomado e assim. E ultimamente, no tempo de Jesus, essa região tinha sido retomada e tinha sido totalmente reconstruída, um lugar belíssimo, por Filipe, da dinastia dos Herodes. Por isso ele deu o nome em homenagem aos Césares, Cesareia de Filipe, para homenagear também a dinastia dos Herodes. Então Jesus Cristo toma os seus discípulos e vai para lá. Chega lá nesse ambiente maravilhoso. Eu não sei se eles perceberam naquela época, mas eles estavam no lugar onde era adorado todo o pânteon dos deuses gregos. Todos os deuses gregos eram adorados ali, mas tinham dois deuses novos. Eram os Césares e os Herodes. Então era muito Deus. Jesus Cristo chega ali e faz a seguinte pergunta. Mateus 16, no versículo 13 diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus Cristo, parafraseando: vocês vivem no meio do povo, vocês estão ouvindo todas as coisas a meu respeito. O que é que o povo diz a meu respeito? Como eles estão vendo o meu ministério? Diga aí o que é que eles falam. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou Jeremias, ou qualquer um profeta. Você viu a facilidade? Você viu a resposta dos discípulos de Jesus? Uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, algum profeta. Jesus Cristo recebeu aquilo, pá. Ficou olhando para eles. Ficou olhando, perplexo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Porque para o povo eu sou qualquer profeta. Eu sou a reencarnação de um pecador que não ressuscitou. Mas e vocês? Pá! Ficaram assim que nem a gente está. Deus, na sua infinita misericórdia, vendo o seu filho ali, soprou
no ouvido de Simão Pedro, que é o que tinha o bocão. E quando soprou, Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para a cara de Simão e disse: tu és bem-aventurado, hein, Simão? Mas não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Em outras palavras, se o Pai não te diz, nem tu sabias. Porque pareceu que Pedro era o cara que sabia, né? Eles não sabiam. Discípulos, mais uma vez, que não conhecem o seu mestre. Mas Jesus Cristo não vai desistir. Não vai desistir porque ele veio para tornar o Pai conhecido. Ele veio para revelar o Pai. Toda a sua vida aqui foi revelando o Pai. Ele chegou a dizer para Filipe, em João 14, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Não é? Tanto que quando Jesus Cristo sobe, Deus chama João ao céu para revelar o Filho para João mandar a revelação para nós. Já que o Filho passou a vida revelando o Pai, agora o Pai vem revelar o Filho para a igreja. Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Muitas pessoas não conseguem ler Apocalipse porque eu vou ler Apocalipse que eu quero saber quem vai e quem fica no arrebatamento. Nem vá. Porque Apocalipse não é revelação do arrebatamento. Outros dizem, eu vou ler Apocalipse que eu quero saber quem vai ser o anticristo. Apocalipse não é revelação do anticristo. Mas eu quero saber quem é a besta. Apocalipse não é revelação de besta nenhuma. Uma senhora em Manaus ligou para mim muito braba. Eu estava no hotel, ela liga. A senhora demora tanto de vir em Manaus e quando vem pregar desse livro. Eu disse, que livro? Eu sabia. Cheio de monstros. Eu disse, menina, você está falando de quê? Apocalipse. Eu disse, Apocalipse é cheio de monstros. Tem dragão, tem até uma besta. Eu disse, minha filha, Apocalipse tem 2 bestas. Agora, fora de Apocalipse é que tem muita besta que não quer nem ler o livro. Acha que besta é um animal. Mas isso é discípulo de Jesus Cristo. Vocês vão ver o que um discípulo de Jesus Cristo pode fazer sem conhecimento dele. Aqui vai ter um outro ensinamento do que Jesus Cristo quer sobre o fato de conhecermos. No versículo 22 do capítulo 14 de Mateus, diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Lembra? A primeira experiência? Passemos para a outra margem do lago. Aqui a prova vai continuar. Mas é outro momento. Vocês vão ver que o mestre não é fácil. Enquanto ele despedia as multidões, ele achou, é mais fácil eu sair das multidões sozinho com essa turma de homem aqui. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Por que Jesus orava tanto? E nós não precisamos orar. Não é? Isso é interessante. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Olha o que a Bíblia diz. Em caindo a tarde, ele estava só lá no monte. No calendário judaico, são 4 vigílias na noite. A primeira vigília é de 6 da tarde às 9 horas, ou de 18 a 21. A segunda vigília, de 21 às meia-noite. A terceira,
de meia-noite às 3 e a quarta de 3 às 6. A Bíblia diz em caindo a tarde, quer dizer, ele pegou a primeira vigília da noite. Ele estava lá orando e dava para ver os seus discípulos no mar, porque ele tinha mandado atravessar. A Bíblia diz, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Olha a cena. Jesus Cristo estava vendo aqueles homens lutando de 6 às 9. Ele olhava para o mar e ele orava. Aqueles homens lutando, eles eram pescadores, seguramente não era a primeira tempestade que eles estavam enfrentando ali. Só que eles estavam fazendo tudo o que sabiam. 6 às 9, 9 à meia-noite, já estava tão escuro. Naquela época não tinha essa profusão de luz elétrica que nós temos. Às vezes eu fico pensando que aquele povo não sabia mais se era para lá ou para cá que eles tinham que remar. Levanta a vela e desce vela, e eles fizeram de tudo. Meia-noite às 3, terceira vigília. A essa hora, coitados, cansados, com frio, com fome, com medo. Para onde eles iam? O que fazer? Vento contrário. A Bíblia diz que o barco estava açoitado pelas ondas. Na quarta vigília, quer dizer, depois, 3 horas da manhã em diante, Jesus resolveu ir ter com eles lá no barco. Olhe bem, andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Vocês acreditam nisso, né? A Bíblia diz, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Eu quero dizer, com todo respeito pelos meus irmãos, mulheres, naquele barco só tinha homem. Só tinha homem, barbudão que acredita em fantasma. Porque se fosse mulher, está vendo o que é que mulher faz? Homens gritaram com a voz grossa. A Bíblia diz, os passos que a Bíblia dá ficaram aterrados e exclamaram, era um fantasma. E tomados de medo, gritaram, ah! Vocês já pensaram nisso? Primeiro eles gritaram que era um fantasma e depois abriram no berreiro. Os homens, glória a Deus que criou os homens antes da mulher. E fez tão lindo, tão diferente, né? Vocês sabem por que Deus fez o homem dormir enquanto ele fazia a mulher? Para o homem não dar sugestão. Você já pensou Deus formando a mulher e o homem dando sugestão? Bota assim, Senhor, assim. Seguramente ia dizer, não bota a língua, não. Não bota a boca na mulher, faz sem boca. Oi, nós. Bem, mas vamos acabar com isso, vamos entrar a sério agora. Pastor Henrique me levou anos sem me chamar, depois dessa eu levo mais 20. Quando eles gritaram, Jesus Cristo no Anás, tem de bom ânimo. Oh, sou eu. Olha a diferença. Jesus Cristo, tem de bom ânimo, sou eu. Não temais,
em plena onda, não tem mais como. Como? Aí Pedro, coitado, às vezes eu penso que era Pedro, foi o que gritou mais alto. Para se justificar, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Voltou o machão. E Jesus Cristo disse: vem. Parou. Vem. Pode vir. Você sabia que Pedro foi? Você iria? Não diga nada. Pois Pedro foi. E a Bíblia diz que enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas começou a prestar atenção no problema, que era a força dos ventos, começou a entrar. Começou a bater água em Jesus, junto de Pedro. E Pedro afogando. Não aguentou mais: Senhor, salva-me. Jesus estendeu só o braço assim, diz: vem, homem de pequena fé. Levou uma bronca por causa da fé. Entraram os dois no barco. Quando eles entram no barco, a Bíblia diz no versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Você viu que o vento só cessou quando eles entraram no barco? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Na primeira tempestade, quem é este? Que até os ventos e as ondas ordena e lhe obedece. Quem é? Quem é ele? Mas na segunda tempestade, verdadeiramente és filho de Deus. A minha pergunta é a seguinte: quantas tempestades você vai precisar para conhecer quem é Jesus? Esses precisaram de 2. E nós vamos ver que ainda lá no túmulo a coisa foi difícil. Talvez precisassem de uma 3ª. Por que nós não procuramos conhecer o nosso mestre? Nós somos discípulos. Como nós vamos ensinar os nossos filhos a conhecer? Filhos que não conhecem Jesus. Nós deixamos ao encargo da igreja. Praticamente, não oramos com a nossa família. Porque a nossa oração é tão rápida. É na hora de almoçar. É na hora de almoçar. Se nós não nos reunimos para orar com os nossos filhos enquanto eles estão pequenos, o hábito não vai. Porque nós sabemos que hábito é uma segunda natureza. A Bíblia nos ensina que nós precisamos começar desde que eles são pequenos. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Precisa começar cedo com eles. Mas, irmã, o que é que faço agora? Eu não fiz isso. É tempo de você chamar seus filhos, pedir perdão a eles. Meu filho, você me perdoa, eu tinha que ter feito isso, não fiz. Mas agora não me deixe para o inferno, não. Eu tenho que fazer. Me dá um tempo aqui, vamos orar. Ensina seu filho a abrir o coração. Sem oração, você não leva uma família. No sufoco que nós estamos vivendo hoje, não dá. Não dá. É preciso que você ensine para os seus filhos que Deus é Pai. Que é Pai dele. Olha, quando Jesus Cristo fez tantos milagres, tantas coisas lindas, você já pensou o que é você andar com o mestre que, aí anda sobre as águas no anais? Que coisa maravilhosa. Ressuscita mortos. Acabou de morrer, que nem a filha de Jairo, ele ressuscita. A caminho do cemitério, como o filho da viúva de Naim, ele ressuscita.
Lázaro, 4 dias, eu fico impressionado. Porque a própria irmã de Lázaro diz, cheira mal, não tira a pedra da frente do túmulo, porque cheira mal. Marta era testemunha ocular do estado avançado de decomposição do corpo do irmão dela, porque havia uma tradição, ao 3º dia as mulheres se reuniam e iam ao sepulcro e botavam ervas aromáticas no cadáver, a última honra que se fazia a uma pessoa que morreu. No 4º dia, nem o espírito estava por perto mais. Porque os fariseus diziam que o 4º dia ninguém pode ressuscitar. Era um milagre messiânico. Jesus Cristo simplesmente chega lá e diz, Lázaro, vem para fora. Vem. Da onde que ele chama o Lázaro? Da eternidade. O versículo seguinte de João 11 diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto coberto com um pano, com um lenço. Como é que sai? Quando ele entrou ali, estava morto. A gruta só tinha uma entrada. Como é que o homem enxergou a entrada, a saída, para sair? E como é que andou se estava atado? Para mim, ele foi aos pulinhos. Não é? Eu acho. Eu penso muito quando eu leio a Bíblia. E o rosto coberto. Jesus Cristo deixou o homem sair tudinho. Pulou, não sei, deve ter sido. Chegou lá fora, Jesus Cristo deixou todo mundo ver. Depois que todo mundo viu, principalmente os fofoqueiros, que ele sabia que iam falar para os fariseus, ele disse, agora desatai-o e deixai-o ir. Puxa vida, um milagre desse. Ele ressuscitava, eu acho a ressurreição uma coisa fantástica. Ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele multiplicava comida. Que mestre é esse? Tantos milagres, tantos prodígios. Se eu fosse discípula de Jesus naquela época, eu teria dito, Senhor, me ensina como é que a gente ressuscita mortos. Vocês podem ter certeza que eu ia para a porta do cemitério. Nunca mais uma mãe ia enterrar um filho, porque eu sei o que é isso, minha filha, eu enterrei. E eu não desejo isso para ninguém. Eu ia ressuscitar todo filho que entrasse ali. Só para fazer como Jesus fez com a viúva de Naim. Calma, toma o teu filho. E ficou ali vendo a alegria daquela mulher. A perplexidade do filho, o abraço, ele se deleitando. E o pai sendo glorificado. Então os discípulos viram isso tudo. Sabe qual foi a única coisa que eles pediram para Jesus? Mestre, ensina-nos a orar. Então, eu tenho que chegar à conclusão que a oração de Jesus era muito mais contundente do que todos os milagres que ele fez. Porque foi a única coisa que os discípulos queriam. E quando eles disseram para Jesus isso, Jesus disse, tudo bem. Quando orardes, dizei Pai Nosso. Aquilo foi uma bomba na cabeça daqueles discípulos. Porque eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca tinham visto um rei, um profeta, um sacerdote, um patriarca. Nem Abraão, que era amigo de Deus, chamava Deus de Pai. Nem Moisés, que falava com Deus face a face, chamava Deus de Pai. Nem Davi, que tinha o coração semelhante a Deus, chamava Deus do céu. Ninguém chamava Deus de Pai. Como é que nós agora vamos chamar a Deus de Pai?
Pai é algo muito íntimo. Pai tem colo para a gente sentar. Pai tem pescoço para a gente esconder a cabeça. Pai tem braços que nos seguram. Tem mãos que nos afagam e que nos disciplinam. Pai é algo muito íntimo. Jesus disse, pois é assim mesmo. Quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai Nosso. Mas tu entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que te ouve em secreto, te recompensará. Você está vendo? Jesus Cristo está dizendo que a partir dele para frente, Deus é nosso Pai. Quantas vezes não ensinamos aos nossos filhos desde cedo a desenvolver esse relacionamento com Deus? Eu cresci numa família que a minha madrasta nunca vi. Dificilmente eu ouvi minha madrasta chamar Jesus. Ela dizia meu amigo. Quando a gente dizia meu amigo, é Jesus. Sempre eu cresci ouvindo minha madrasta dizer, vamos falar com meu amigo. Eu hoje acordei de madrugada para falar com meu amigo. Era o amigo dela. Eu cresci com isso de Jesus ser amigo. Olha, ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. E se o Filho disse que nós devemos chamar a Deus de Pai, é porque é assim que Deus quer ser chamado. Quando você entrega seu coração a Jesus, Jesus Cristo lhe leva ao Pai, o Pai dá para você o Espírito, para que o Espírito dentro de você ensine você a chamá-lo de Pai. A Bíblia diz isso em Gálatas 4, no versículo 6. E porque sois filhos, Deus vos deu o Espírito. Gálatas 4, versículo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba. Esse Espírito vai ensinar você a chamar Deus de Pai. Ele vai convencer o seu coração que Deus é seu Pai. De que forma você está ensinando os seus filhos ou você está deixando isso ao encargo da escola dominical? Não faça uma coisa dessa. Seu filho precisa aprender de você que Deus é Pai dele. Você tem que ensinar seu filho que Deus trabalha por princípios. E um dos princípios de Deus é o seguinte: um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Todas as vezes que um homem se deita com a mulher, pode ser esposa ou não. Infelizmente, pode ser esposa ou não, porque deveria ser só com a esposa. Abrindo a guarda da legalidade para que Deus ali forme um filho. Você vê o salmista orar no Salmo 139. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nem um deles havia. Você vê Deus falar com Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei
e te constituí profeta às nações. Então, não foi seu pai quem lhe formou. Talvez seu pai não sabe fazer esse microfone. Como é que ia fazer você? Quando sua mãe descobriu que estava grávida de você, ela tomou um choque. Pode ter ficado feliz, espero que sim. Mas foi uma surpresa. Você já estava lá dentro, você nem sabia. Nem sabia. É sua filha, é sua esposa. Quanto tempo de gravidez você tinha dela quando soube que eu estou grávida? 2 meses. Você viu? A santa. 2 meses grávida. Ela tinha uma pessoa dentro dela. Eu não sabia. Quando descobriu, foi avisar para o marido, ele, o quê? Não sabia. Por que não sabia? Porque vocês não fizeram. Vocês se alegravam e o Eterno foi lá e disse, vai aqui, pá. Começou a tecer um corpo para a menina e entregou o encargo de vocês para vocês criarem para ele. Então é Deus que forma. É Deus que traz para você criá-lo para Deus. Não foi você que fez, foi Deus. E é preciso que você crie. Ele é o fabricante. E você precisa ir no manual do fabricante. E você precisa falar direto com o fabricante. Porque às vezes a pessoa começa a dar problema. Eu falo isso, minha filha, você está com problema com seu marido? Você sabia que foi Deus que formou aquele homem no ventre da mãe dele? Foi Deus que fabricou? Fala com o fabricante, que foi ele que fabricou seu marido no ventre da sua sogra. Eu tenho certeza disso. Então vai falar com o fabricante. Porque ninguém conhece o seu marido como Deus. Nem a mãe dele conhece, nem o pai, nem você. Então, temos que aprender a ir ao fabricante. Temos que aprender a ir a Deus que nos formou e que formou os nossos filhos. Mas nós não criamos hábitos. Não criamos hábitos. Eu digo isso para vocês, porque também errei muito. Eu não criei meu filho ensinando ele a orar. Ele já tinha 8 anos quando eu fui realmente convertida. Porque eu ia na igreja. Eu era crente. Eu tocava órgão na igreja, eu ia na escola dominical, cantava o inário, eu sei todo. Eu sei o inário inglês e o inário português. Porque eu sou de uma igreja de língua inglesa. Meu pai fazia o culto lá, em inglês. Então eu aprendi. Sabia tudo da igreja. Principalmente da vida dos outros. Sabe? Não bebo, não fumo, não adultero, não roubo ninguém. Outro dia um senhor me disse, irmã, eu não sou um pecador assim. Eu disse, mas ô Espírito Santo, muito prazer. Você já pensou? Eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, nunca traí minha mulher. Papai, eu disse para ele, eu sinto lhe dizer que Adão não fez nada disso lá no Éden. Ele não bebeu, não fumou, ele não foi na boate, ele não adulterou, não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Por que eles riem? Ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Pode ser o pecado que nós estamos cometendo hoje. Somos crentes, não bebo, não fumo, não danço, não isso, não aquilo, mas e cadê o sim?
Será que eu estou procurando conhecer a Deus? Como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Você quer passar a eternidade com Deus, né? Todo mundo quer. Como se você aqui não aguenta ficar com ele 10 minutos orando. Aí você quer passar a eternidade, não vai aguentar. Quem não aguenta aqui nem 10 minutos? Jesus Cristo diz, se você abrir a porta para mim, eu entro, eu vou cear com você aqui. E lá em cima você ceia comigo. Acabou. É uma interação. Quanto mais você ora, mais você conhece. E quanto mais você conhece, mais você ama. Não foi assim que você fez? Quanto tempo ficou namorando para poder casar? E ainda briga. E você que diz que tem que namorar para conhecer. E depois que casa, briga. Agora pensa Deus que você não conhece. Como você vai levar os seus filhos a conhecerem um Deus que você não conhece? Isaac, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Deus era o Deus de Abraão e Isaac não conhecia esse Deus. Eu vou fazer tudo para você, Isaac, por amor de Abraão, meu servo. A Bíblia diz que ali Isaac levantou um altar e invocou o nome do Senhor. No capítulo 26, isso, de Gênesis, capítulo 28, quando Jacó chega lá em Betel, Deus diz para ele no sonho que ele teve: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Porque ali ele já era o Deus de Isaac, mas não era o Deus de Jacó. Porque Jacó não o conhecia. Deus entregou credenciais. Então nós precisamos não apenas conhecer a Deus, mas levar os nossos filhos a conhecerem. Porque quanto mais cedo os nossos filhos começarem a conhecer a Deus, vai ser melhor para eles. Eles só têm a ganhar. Você está largando os seus filhos ao encargo de quem? Para ensinarem o quê? Aí, quando entra, depois, adolescente em diante, vai haver o conflito. Porque na escola eles vão viver com pessoas que não conhecem a Deus. Professores que não conhecem a Deus. Eles vão ler livros escritos por pessoas que às vezes até são inimigos de Deus. E em casa eles ouvem uma coisa completamente dissociada da realidade do que eles vivem lá fora no mundo. E nós sabemos que as coisas do mundo são muito atraentes. Não são? Vou dar um exemplo para você. Eva estava aqui, feito eu. Ela ouviu a voz de Deus dizer: desta árvore não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Ela ouviu a voz de Deus. Mas depois veio o diabo travestido de serpente, que ele é o primeiro travestido da história. Ela olhou, ele estava vestido de serpente, não é? Travestido. Aí ele vem e fala com ela: não morrerás. Ela ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do diabo, e o diabo foi mais convincente. A mesma fruta, no mesmo lugar, o mesmo assunto. A voz do diabo foi mais convincente do que a voz de Deus. Por que será que as coisas são assim? Os nossos filhos, eles vão sofrer esse impacto. Porque o que eles ouvem lá fora é muito mais interessante do que o que nós falamos em casa. Então, se nós não começarmos, se nós não orarmos
para falar de Jesus para eles, vai ser muito mais difícil. E eles precisam, porque eles é que estão no fogo cruzado. Eles estão no fogo cruzado. Eu trabalho a minha vida toda nada, desculpa, há uns 30 anos que eu trabalho para manter o meu projeto no Morro Dona Marta. Eu comecei, eu mantenho. E eu trabalho com crianças, só as crianças da favela, para colocar no coração deles Jesus, para eles aprenderem a amar Jesus, para eles aprenderem a conhecer a Deus como Pai. O que mais eu ensino para aquelas crianças é paternidade e senhorio. Porque vocês sabem, eu tenho até funcionários lá que não sabem o nome do pai. Um dia eu ouvi uma dizer: minha mãe eu sei o nome, meu pai é traço X, traço X, traço X. Eu nunca tinha ouvido essa experiência, esse nome de pai. Traço X, traço X. Quer dizer, não tem nome do pai. Nunca viu, não sabe o nome, não sabe. Deve ser preto, porque ela é preta. Entende? Mas não sabe. Fica aquele vazio. Fica aquele vazio. E vem, se meu pai da terra me desprezou, que Deus é esse? Que Deus é esse que me deixou nascer e viver numa favela cheia de rato? E como é que outras crianças nascem e vão viver num prédio maravilhoso, num condomínio riquíssimo? Por que essa diferença? Então, porque Deus esqueceu de mim. Essa é a conclusão, porque minhas crianças são da favela, mas são inteligentes, são sadias, e eu dou o melhor alimento que eu posso. Então, eu tenho que ensinar para eles que não foi o pai dele da terra que fez. O pai dele se deitou com a mãe dele, e Deus fez ele no ventre da mãe. E deu a inteligência que ele tem. E deu a beleza que ele tem. E deu tudo o que ele tem. E ainda me botou lá para ir ganhar dinheiro, para dar comida, roupa e tudo para ele crescer. Eu estou lá de empregada de Deus para eles. É Deus que me paga para eu cuidar deles. Eu tenho que falar assim com eles. Para eles crerem na verdade, porque a verdade é essa. Essa é a verdade. Deus está interessado em cada um. E o sofrimento e as dificuldades e o embate que eu tenho para que as pessoas, porque as pessoas, elas tornam as coisas difíceis. Eu me lembro de uma vez que eu entrei no ônibus com minhas crianças e ia feliz da vida para levá-los a uma igreja, onde eles iam cantar, e quem tocava o violão era eu. Naquela época eu tocava. E eu estava feliz que eu ia apresentar minhas crianças, tinha blusa para todo mundo, tudo igual. Eu estava muito feliz, mas eu não tinha carro para levar. Então eu disse, vamos ficar todo mundo aqui, quando o ônibus tal parar, a gente entra. Separei o dinheiro do ônibus todinho. Quando as crianças começaram a entrar, as crianças iam entrando e o povo ia saindo pela porta de trás. Gente, eu tomei um choque tão grande. Eu tomei um choque. Aquelas pessoas não têm noção do que elas estavam fazendo. Elas não queriam matar o futuro daquelas crianças, mas estavam fazendo o trabalho contrário. As crianças ainda me disseram, não, tia, não precisa pagar. A gente passa por baixo. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. E quando eu choro, eu não paro. Eu estava chorando com pena daquelas crianças, aquele momento do que estava acontecendo no coração deles. Porque é horrível você receber isso. Porque eu entrei e todo mundo sai. As crianças perceberam a minha dor, disseram, tia, importa não, é melhor que sobrou lugar para a gente. Mas dói. Dói. Então eu faço um trabalho contrário. Porque a ideia que a gente tem aqui embaixo é que toda criança de favela é pivete. Não, os meus são estudantes. Eles ficam um turno comigo,
outro na escola, e todas as 3 refeições são comigo. E eu tenho muitos, mas muitos que já terminaram a universidade. Tenho missionários, tenho pastores, tenho tudo. Por quê? Plantar. O que é que eu semeio? Só a verdade. Eu não minto para as crianças. Eu digo o que está escrito na palavra, digo, aqui está escrito, ó, o que Papai do Céu disse aqui, ó, ele disse isso, está aqui. Olha aqui o que foi que Jesus Cristo disse, olha de novo. Então vai memorar esse versículo, porque essa é a sua vida. E eu só faço um teste para entrar, porque tem fila de espera. Tem que trazer a criança para ver se é bonita. Se for bonita, fica. Se não for, eu não quero aqui. Aqui só fica gente bonita. Você acha que alguma vez alguma voltou porque era feia? Não. Olha, vira, deixa olhar, examina o todo. A criança às vezes se treme, coitada. Você é linda, pode botar o nome dela aí, é uma benção, viu? É uma maravilha. O que eu estou dizendo para você é que nós temos que construir esses filhos de Deus que nasceram do seu ventre. Deus teceu um corpo para eles dentro do seu ventre. Saiu. Agora você vai construir ali um filho de Deus. E se é filho de Deus, tem que conhecer o Pai. Como você faz isso? Com a oração. Orar não é ficar lá, patati, patatá, patatá. Não. Pare, diga, Senhor, Pai, eu quero ficar aqui com o Senhor 5 minutos. Eu estava me lembrando de um versículo que diz assim. Eu achei tão bom isso para o meu coração. Eu queria falar do meu filho, fulano de tal. Está ficando bem difícil, não estou conseguindo compreender direito. O Senhor sabe o coração dele. O Senhor o fabricou no meu ventre. Quando o Senhor mandou esse filho, eu não sabia nem se era homem, nem se era mulher. Só depois que eu fiquei sabendo. Eu não sabia nada a respeito dele. Nasceu um bloco. Uma pessoa completamente estranha para mim. Meu filho. Quem conhece tudo a respeito dele é o Senhor. Senhor, me inspira, me ensina. Muda o coração dele, atrai o coração dele para mim. Me coloca mais no coração dele através da tua presença. Livra-o, cerca-o, Senhor, com os teus braços eternos, onde quer que ele esteja. Traz ele de volta para mim. Ore com seu filho para ele ouvir a sua oração. E com a continuação, peça a ele para orar por você. Meu filho, ora pela mamãe, vamos, ora. O que é que eu vou orar? É com você e o Pai do céu, vamos embora. Começa, tem que começar. Eu tenho uma neta que era pequenininha, 3 anos. Vamos orar, ela, eu quero. Papai do céu, beijou a papai, beijou a mamãe, beijou a Pabu, Pabu sou eu. Beijou a Pabu, beijou o Pato Donald, beijou o Pateta, beijou o Mickey. Orava pela trupe toda, até o Caramelo, que é o cachorro, entrava. Mas, hoje ela é líder de oração na escola dela, vai fazer 8 anos. Porque começou desde cedo. Os 2 outros têm mais dificuldade, porque não começou desde cedo. Hábito é segunda natureza. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa, os seus sonhos, o seu futuro sobre a areia. Vem tempestade, leva tudo fora. Porque com certeza chuvas vão acontecer. Temporais vêm na vida de todo mundo. Dificuldades chegam, perdas, ameaças. Mas se você construiu sobre a verdade, sobre a rocha,
então você não vai sofrer dano. Porque tudo passa, mas você está firme sobre a rocha. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus. Precisamos ensinar, assim como você obrigou seu filho a ir para a escola, obrigou a comer, tomar remédio, tomar banho todo dia, que tem uma idade que é difícil, você obriga a ficar com você ali. Não, nós vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Por que a gente tem medo de obrigar? Porque ele pode depois se cansar, mas não se cansou de escovar os dentes. A gente não tem firmeza. Esse é o problema. Os nossos filhos não oram por causa de nós. Se nós começarmos a orar, os nossos filhos vão orar. Quando o pai é beberrão, o filho não aprende a beber. O pai gosta de fumar, o filho passa a fumar. Tudo isso. A mãe usa minissaia, a filha quer usar minissaia. Por que imita tudo, mas na oração não imita? Porque a mãe não ora. Porque o pai não ora. Nós precisamos chegar à conclusão que o erro é nosso. E está muito passando da hora de ensinarmos isso. Porque o que está acontecendo nesse mundo vai piorar. Não estou profetizando nada. É que a Bíblia diz que o mundo é caído. Nós sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. Então, isso aqui, essa estrutura, vai piorando cada vez mais. Nós precisamos arrebatar os nossos filhos desse quadro geral que está aí. Amém? Deus abençoe. Senhor, Deus nosso Pai, neste momento nós abrimos o nosso coração, ó Pai, para te pedir por tudo que ouvimos essa noite. Pai querido, eu te peço que essa palavra fique ecoando no coração de cada um de nós e que nós possamos tomar decisão de que os nossos filhos vão orar, vão ter intimidade contigo, ó Pai, a depender do momento que nós começamos a levar a sério isso. Cria em nós um coração que te busque. Deixa os nossos filhos verem que nós falamos contigo. Ensina-nos a abrir a boca em oração. Porque tu disseste, quando orardes, dizei. Tu não disseste, quando orardes, pensai. Ensina-nos a abrir a boca e a orar nas nossas casas, sem nos envergonharmos dos nossos filhos. Faz com que eles possam ouvir que nós chegamos na tua presença, preocupados com o futuro deles, pedindo a tua bênção sobre eles. Deixa os nossos filhos saberem, ó Pai, que nós não sabemos, mas que tu sabes. E assim eles vão aprender a olhar para ti. Nós te pedimos que tu batizes a nossa casa com uma unção nova, contínua e profunda de alegria, e que tomes os nossos filhos nos teus braços, onde quer que eles estejam neste momento. Que o Senhor os guarde e que abençoe a nossa casa. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Contemple o amor do Pai, o mistério revelado, um dom profundo do amor, nos adotou como si. As coisas aqui na terra são pequenas diante dele. Pai que nunca falha, nada igual seu amor por nós. Contemple o Filho Jesus.
Seu fogo santo sopra em mim. Socorro sempre encontrei. Fale ao meu coração. Mantenha minha alma quebrantada até a sua vontade. Ó Santo Espírito, se move em mim como nos céus. Ó Santo Espírito, complete sobre nós. Você ligar. Minha alma louva ao Seu amor é tão grande. Minha alma louva ao Minha alma louva ao Senhor. Seu amor é tão grande. Seu amor é tão grande. Minha alma louva ao Seu amor é tão grande. Seu amor é tão grande. Muito bom. Podíamos ficar aqui a noite toda. Que pena que acabou. Está acabando. Obrigado, irmã Edmeia. Obrigado, Senhor, pela fidelidade dele sobre nós. Mais uma vez, o Senhor foi gracioso. Obrigado por essa palavra, por esse alerta que Deus usou a nossa irmã. A gente vai orar, finalizando. Eu queria pedir para o Henrique vir aqui, para a gente orar pelos filhos, né? Mais uma vez. Orar pelos filhos, orar pelas mães, assim como a gente aprendeu hoje, né? É isso que a gente tem que fazer, mais ainda. Então, a gente vai orar, encerrando, e a gente quer dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Quem que entrou aqui hoje pela primeira vez? Amém. Igreja Oceânica, abraça aí essas pessoas ao lado de vocês. Vocês são bem-vindos. Deus abençoe. Vocês se sintam bem-vindos, aconchegados. Deus abençoe a cada um. Quem já está vindo pela segunda, terceira ou quarta vez, bem-vindos também, né? A gente vai orar. Então, gente, para a gente orar aqui e encerrar, também queria agradecer a irmã Edmeia Williams. Queria pedir para vocês, por favor, tratarem ela bem, porque há mais ou menos 15 anos eu entrei na fila do convite para ela vir aqui na igreja. Então foram 15 anos aguardando ela aceitar os convites insistentes, tá certo? Então vamos tratá-la bem, ver se pelo menos daqui a 5 anos ela aceita o convite, volta aqui, né? Se você gostou da ideia, louva a Deus aí. Aí, irmã, tem que voltar. Vamos tentar agendar, amada, agora para 2025, deixar na agenda dela.
Não, se conseguir melhor, mas pelo menos 2025, tá bom, irmã? Então, gente, a irmã Edmeia usou o texto de Mateus. A gente tem que construir nossa casa sobre a rocha. O que me veio ao coração agora na hora de orar, irmãos queridos, é o seguinte: esse culto aqui, maravilhoso, que Deus fala tanto ao nosso coração, que alegra a gente, encoraja a gente, ele é a ponta de um iceberg. Tem um trabalho longo, planejado, organizado, para que se chegue até aqui. Construir uma casa não é uma coisa que se faz no estalar de dedos. A gente precisa sentar, planejar, estudar, e vai levar tempo. Então, é isso que essas irmãs que se reúnem, quinta-feira após quinta-feira, na reunião do Desperta Débora, intercedendo pelos seus filhos, têm feito aqui. Então, esse trabalho de edificar a casa, de construir o seu lar sobre a rocha, ele é feito assim, gente, dia a dia. E aí, a cada quinta-feira, as irmãs se reúnem, alguns irmãos chegam junto também para receberem essa palavra de encorajamento e para prosseguirem no seu trabalho, que é um trabalho que vai durar durante toda a nossa vida aqui, de nós construirmos lares sólidos, edificados de maneira consistente sobre a rocha que é Cristo, sobre a sua palavra, lares cujos valores são os valores do reino, cujos princípios são os princípios de Jesus. Então, próxima quinta-feira, as próximas quintas-feiras, daqui até a irmã Edmeia Williams voltar, coloque na sua agenda, tá certo? Na sua agenda e vem orar pelos seus filhinhos. Eu acredito que se eu falar isso, Fátima vai ficar constrangida, mas eu louvo a Deus, porque hoje, por exemplo, quando a gente olha para a vida dos nossos filhos, nós os vemos assim, felizes, abençoados, bem-sucedidos. Irmãos, eu não consigo dimensionar o quanto das orações feitas no Desperta Débora tocaram o coração do pai e trouxe como consequência, como resposta, o que a gente hoje vê na vida dos nossos filhos. Então, gente, é isso. É um trabalho longo, é um trabalho permanente, é um trabalho insistente que exige perseverança. Próxima quinta-feira, irmãs, orando aqui pelos nossos filhinhos. Você pode ficar de pé? Você sabe o nome da pessoa que está aí do seu lado? Se você não sabe o nome, pergunta. Se apresenta. Convida para ir na sua célula. Amém. Amém. Vamos orar então, gente? Senhor querido, obrigado por esse momento, porque a Tua presença faz toda a diferença. Te louvamos pela Tua palavra, porque é ela que alimenta a nossa alma e nos dá coragem, força, alegria para prosseguirmos. É ela que nos enche de esperança em relação ao futuro dos nossos filhos. E nós queremos entregá-los em Tuas mãos, Senhor, para que os nossos filhinhos sejam talhados, esculpidos, moldados, segundo a imagem de Jesus. Nós queremos entregá-los em Tuas mãos, para que, à medida que eles crescendo em estatura, sabedoria e graça, Senhor, cada dia eles estejam mais parecidos com Jesus, amando mais a Jesus e vivendo mais e mais as realidades do reino de Deus. Então, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida da irmã Edmeia Williams, pela sua prontidão em estar com a gente, com todos aqueles que a convidam. Senhor, muito obrigado porque ela tem abençoado a tanta gente
ao redor do mundo. Então, que a boa mão do Senhor esteja sobre ela, renovando, abençoando, que o Senhor a proteja, livre de todo o mal. E agora leva-nos na tua presença, guarda-nos no caminho, Senhor, que as tuas santas e poderosas mãos continuem sobre nós, sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Em paz, irmãos. Boa semana para vocês. Bom fim de semana. Deus abençoe.